perigo de desonrar o Senhor Deus diante dos homens é as pessoas que professam obedecer a Deus e não obedece, vive o contrário daquilo que fala, daquilo que conhece. É uma desonra muito grande a Deus, porque quando o ímpio vê aquelas pessoas que professam uma coisa vivendo de outra forma diferente, eles vão dizer que o Deus desse povo é um Deus fraco, que não teve forças para vencer, para dar poder para vencer o pecado. E aí o Senhor Deus fica sendo desonrado. O maior pecado desse mundo é quando as pessoas aceitam a verdade, é abençoado pela verdade e de repente começa a criar heresias contra a verdade, negando a verdade, colocando doutrinas de homens no lugar da verdade. E o que o povo vão dizer? Vão escandalizar o povo, vão desviar o povo dos caminhos do Senhor, e o nome de Deus é desonrado entre as nações. É considerado as pessoas que conhecem a palavra do Senhor Deus, já provou do dom celestial, e elas voltam para trás, volta para o mundo, volta para o pecado antigo, é considerado como a porca que foi lavada e voltou ao espojadouro de lama. E é considerada também como o cão que vomitava, e depois ele voltou a vomitar e ainda comer os vômitos ainda. Isso está lá em 2 Pedro 2:22. As pessoas que voltam ao pecado. Esse tipo de pessoa é uma desonra. E existem muitas pessoas que fazem isto. Depois que conhece a verdade, já teve acesso à verdade, já andou com Deus no caminho, já foi guiado pelo Espírito Santo e volta a pecar novamente. É o caso também é impossível, pois, que aqueles que uma vez já foram salvos, provaram o dom celestial, foram dirigidos pelo poder do Espírito de Deus, gozaram as delícias eternas. Essas pessoas que pecarem para ser restituído novamente é impossível. É impossível porque elas não conseguem arrepender mais. Se elas arrependessem, Deus perdoaria, mas elas não conseguem arrepender, elas não acham, o coração dela endureceu, o Espírito foi retirado, o Espírito de Deus, e mesmo que elas buscarem o arrependimento, elas não conseguem. Elas não têm desejo de buscar também, elas perdem os desejos espirituais, some da vida delas. E elas vivem aí, ó, vagando, né? Quem peca contra o Espírito de Deus, peca voluntariamente contra o próprio Deus. Uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, o que é pecado contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo ilumina a mente das pessoas a respeito de um assunto espiritual, e as pessoas entenderam o assunto, mas depois ela rejeita, volta para o mundo. Isso aí chama pecado contra o Espírito Santo. Não tem como reverter esse quadro. E o Senhor Jesus falou, aquele que pecar contra o Filho do Homem ainda tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele não tem como ser perdoado. Porque a única forma que Deus tem de trabalhar no coração, do nosso coração, é por meio do seu Espírito, por meio do seu poder. Uma vez que nós rejeitamos o poder de Deus, a manifestação do amor de Deus, do poder de Deus, ele não tem como trabalhar mais. Deus não tem como trabalhar. Quem peca, Mateus 12:31 diz assim,
Todos os pecados e blasfêmias são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão porque as pessoas não conseguem arrepender dos pecados. Cortou o único conduto que Deus tem de comunicar com o homem. Uma vez cortado, ele não tem como se arrepender. Ele não quer mais voltar para o Senhor. Ele desligou das coisas espirituais, porque não amou a verdade. Deus envia a operação do erro para que elas creiam na mentira, para que elas não sejam salvas.